Por isso, em razão de vocês, Sion, Jerusalém, o Beit HaMikdash, será arado como um campo, será destruído e arado como um campo. E o que está escrito na profecia de Isharia? Na profecia de Isharia está escrito: Od yeshvu zekeinim keinot birchovot Yerushalayim, que na era messiânica, quando Mashiach chegar e tivermos Tchiat HaMeitim, a ressurreição dos mortos, os idosos e as idosas irão se sentar nas ruas de Jerusalém e terão uma longa vida, uma vida eterna. E verão as crianças brincando nas ruas de Jerusalém. Disse Rabi Akiva, enquanto a profecia de Uriá não havia se concretizado, eu tinha um certo receio em relação à profecia de Isharia, que fala sobre a era messiânica. Mas agora que eu vejo que a profecia de Uriá se concretizou, eu estou vendo Jerusalém destruída, eu estou vendo raposas saindo do Kodesh HaKodashim, agora eu tenho certeza que a profecia de Isharia irá se concretizar. Disseram a Rabi Akiva, os seus colegas, Akiva nichamtanu, Rabi Akiva, você nos consolou, Rabi Akiva, você nos consolou. Então essa história é muito conhecida, que aparece no finalzinho do Tratado de Makot, mas não dá para entender alguns pontos. O nosso Rebbe pergunta, que história é essa que eles esperaram para chorar do lado do Kodesh HaKodashim? Eles já tinham avistado a cidade de Jerusalém toda destruída lá do Har HaTzofim, lá do Monte Scopus. Eles já tinham visto que a cidade de Jerusalém estava toda destruída e arrasada. Eles esperaram chegar até o Har HaBayit, o Monte do Templo, e ver uma raposa para chorar? O fato é que quando eles avistaram lá no Har HaTzofim, Jerusalém, eles avistaram o Har HaBayit, eles rasgaram suas roupas, inclusive Rabi Akiva rasgou suas roupas. Então, por que eles já não choraram lá? Eles esperaram até eles chegarem no Har HaBayit, no Monte do Templo, e ver a raposa saindo do Kodesh HaKodashim. Além disso, Rabban Gamliel, Rabi Elazar ben Azaria e Rabi Yoshua eram grandes sábios. Rabban Gamliel e Rabi Elazar ben Azaria eram líderes do povo. O que eles não sabiam? Eles não conheciam os psukim que Rabi Akiva trouxe? Qual foi a novidade de Rabi Akiva? O que Rabi Akiva trouxe de novo a tal ponto que no final eles disseram Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu, Akiva, você nos consolou, como se eles não soubessem, como se eles não conhecessem esses psukim, esses versículos. Então, para entender isso, na noite de Tisha B'Av, e assim também no dia de Tisha B'Av, de acordo com o nosso costume, nós lemos Megilat Eicha. A Megilat Eicha, que é a Megilá das Lamentações, escrita pelo profeta Irmiyahu, que nela ele lamenta toda a nossa situação durante todo esse período de Galut. Desde a destruição do primeiro Beit HaMikdash, mas também incluindo a destruição do segundo e assim por diante. E o primeiro versículo dessa Megilá diz Eicha yashva badar, Aira Batiam haita ke'almaná. Como ficou sozinha uma cidade tão populosa e ficou como uma viúva? Jerusalém ficou como uma viúva. Na verdade, o Rashi explica que ela ficou abandonada, como se o marido abandonasse sua esposa e deixasse a sua esposa vivendo num lugar longínquo como uma viúva viva. Rabati bagoim, sarati bamedinot, aitalamas. Os líderes desse povo se encontram nas nações do mundo. As grandes personalidades desse povo se espalharam entre todos os países e ela se tornou um povo, essa nação se tornou um povo pagante, um povo que paga impostos.
O Rebbe Tzemach Tzedek, ele costumava explicar esse primeiro versículo de uma maneira muito especial. Ele não dizia que esse versículo está tratando somente sobre a destruição de Jerusalém, sobre o exílio do povo judeu. Diz o Rebbe Tzemach Tzedek, Eicha yashva badat, como Yashva badat ficou sozinha, aqui está se referindo à era messiânica, que está escrito sobre a era messiânica, Hashem badad yanchenu, Deus sozinho irá liderar o nosso povo. Ele irá pairar somente dentro de Am Israel. Ve'enimo kel nechar. E não haverá um outro Deus junto com ele. Ou seja, não haverá mais idolatria no mundo. Quando não houver mais idolatria no mundo, aí Hashem badad yanchenu. Hashem irá dirigir o nosso povo sozinho. E Am Israel se encontrará numa situação de destaque mundial, uma situação de destaque espiritual, inclusive. E todas as nações do mundo irão reconhecer a grandeza de Am Israel, irão consultar Bnei Israel sobre assuntos espirituais. Essa é a ideia de Badat, Eicha yashva badat, como ficou sozinha, significa, estamos falando do nível de Badat, Hashem badad yanchenu, quando Am Israel ficará sozinho num nível espiritual muito elevado na era messiânica. Mas aí, nosso Rebbe pergunta, então por que Megilat Eicha começa com uma pergunta? Eicha yashva badat. Como ficou sozinha, essa nação ficou sozinha? Ao contrário, isso é bom. Não deveria começar com uma pergunta, Eicha, como isso aconteceu? É algo positivo. E o Rebbe explica da seguinte maneira. Eicha yashva badat. Como que pode ser que esse povo, na era messiânica, se encontra numa situação tão elevada assim? Uma situação de destaque. Ha'ir Rabat Yam. Era uma cidade, era um povo, Rabat Yam, cheio de Am. Am aqui não é somente povo, é Omemut, que significa ocultação. Era um povo que viveu durante anos, diversos momentos de ocultação. Foram perseguidos, foram odiados, se espalharam no mundo inteiro e sofreram por mais de 1950 anos na Galut. Como que pode ser que esse povo, que Haitaka Almaná, um povo que parecia uma viúva, que o seu marido abandonou ela, uma viúva viva, esse povo se tornou Badad, se tornou um povo em destaque, se tornou um povo tão querido por Deus, se durante milhares de anos foi um povo perseguido. A resposta, o próprio Navidá. O profeta Irmião, ele diz, no finalzinho, por que isso aconteceu? Haitalamas. Porque esse povo era pagador de imposto. O que significa isso? Significa que esse povo, apesar de todos os sofrimentos, apesar de toda a dor, de toda a perseguição, de toda a escuridão, Haitalamas. É um povo que continuou a pagar o seu imposto a Deus. Continuou a ser devoto a Kadosh Baruch Hu, a Hashem. Continuou a cumprir o Torá e Mitzvot com amor e carinho. Como nós falamos no Tachanun, de segunda-feira e de quinta-feira, Habeitu Mishamai Mureh, nós pedimos para Hashem olhar dos céus, que aí no lag, Vakeles Bagoim, nós nos tornamos chacota entre as nações do mundo. Um povo desprezível. E apesar disso, nós não esquecemos do teu nome. Então, por favor, não nos esqueça. Em mérito disso, em mérito dessa dedicação, dessa devoção de Am Israel durante todo esse período da Galut, todo esse período de Omemut, de escuridão, de perseguição, de ódio. Em mérito disso, Yashva Badad, esse povo merecerá
um lugar de destaque na era messiânica. Por isso, está escrito no Midrash que quando Hashem apresentou para Moshe Rabbeinu todas as gerações de Bnei Israel, está escrito que o fato que Moshe Rabbeinu era a pessoa mais humilde, que Moshe Rabbeinu era a pessoa mais humilde de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Esse fato aconteceu em mérito disso que ele viu a geração de Ikvetá de Meshicha, a geração pré-messiânica. Ele viu o que iria acontecer nessa geração, a escuridão que essa geração teria que passar por ela, toda essa situação de dificuldade. E apesar disso, eles continuaram com Messirut Nefesh, com alto sacrifício, continuaram guardando a chama do judaísmo acesa. Isso daqui era suficiente para que Moshe se considerasse uma pessoa pequena. Moshe, ele falou, se eles cumprem Torá dessa maneira, o que eu sou? O que eu sou? Ou seja, como nós falamos, qual é o mérito que essa nação terá um destaque na era messiânica? Que ela continuou a pagar o seu imposto espiritual, ou seja, continuou a cumprir Torá e Mitzvot com alto sacrifício, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história. E com isso, nós entendemos a história de Rabi Akiva com seus amigos, com seus colegas. Na verdade, eles sabiam que Jerusalém estava destruída. E eles sabiam que o que eles veriam lá em Jerusalém não seria algo muito agradável. Por isso, quando eles chegaram no Monte Escopos, no Har HaTzofim, e avistaram Jerusalém, não choraram, porque eles já estavam esperando. Eles já estavam esperando ver aquela imagem. O que aconteceu de diferente quando eles chegaram no Har HaBayit, no Monte do Templo, eles viram uma raposa saindo do Kodesh HaKodashim. É sabido que, da mesma forma que existe o Beit HaMikdash em Jerusalém, existe também dentro de nós um Beit HaMikdash. Como está escrito no Pasuk, Ve'asu li Mikdash ve'shachanti betocham. Hashem falou para Moshe, façam para mim um santuário, um templo, e eu pairarei dentro deles, no plural, deles, dentro de cada Yehudi. Na verdade, nós temos o Beit HaMikdash, o grande Beit HaMikdash, onde nele paira a Shekhinah, a presença divina revelada. Mas para que isso aconteça, existe um pequeno Mikdash dentro de cada Yehudi. E para que a grande revelação divina aconteça no grande Mikdash, ela precisa acontecer dentro dos nossos corações. E nesse Beit HaMikdash, nós encontramos o Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado, que no Yehudi é a conexão dele direta com Deus, com Hashem. Esse é o nosso Kodesh HaKodashim, o famoso Pintaleid, aquele pontinho judaico que nós temos no nosso coração. E esses grandes sábios, quando eles avistaram a raposa saindo do Kodesh HaKodashim, eles entenderam que aqui nós temos uma situação inusitada. Olhem só, uma raposa, que é a raposa, um animal astuto, que representa o Yetzer Hará, o mau instinto. A raposa está saindo do Kodesh HaKodashim. A raposa, que é o Yetzer Hará, está atacando o Kodesh HaKodashim, a nossa conexão com Hashem. Aquela conexão inabalável. Está sendo atacada pelo Yetzer Hará, pelo mau instinto, pelo lado negativo. Isso é terrível. Até aqui pensávamos que esse era o único ponto da nossa conexão com Hashem que seria inabalável, que o Yetzer Hará, que o lado negativo nunca conseguiria atacá-lo. Mas vejam só, agora uma raposa, o Yetzer Hará está saindo desse lugar, está mexendo com esse pontinho, com essa conexão. E isso chocou
esses sábios, e eles começaram a chorar. Chegou Rabi Akiva, começou a rir. Rabi Akiva disse para eles: eu entendo a dor que vocês estão sentindo, mas exatamente por isso eu estou feliz. Por quê? Porque nós sabemos, como está escrito no Tânia, que é essa conexão do Yehudi com a Kadosh Baruch Hu, o Yetzer Hara, mesmo que ele tente, ele nunca conseguirá cortar e abalar. E, na verdade, o Yetzer Hara, quando ele tenta influenciar uma pessoa, ele tenta atacar pelas beiradas. Ele evita de tocar nesse pontinho. Por quê? Porque esse pontinho é sensível. No momento que o Yehudi sente que esse pontinho, que essa conexão dele com Deus está sendo atacada, ele automaticamente acaba não aceitando, acaba se autossacrificando. Ele acaba se autossacrificando e dizendo: eu não irei fazer isso. De jeito nenhum. Porque um Yehudi, como está escrito no Tânia, não pode se desconectar de Deus. E ele não consegue se desconectar de Deus. Ele não consegue. Para ele é impossível. E quando ele começa a sentir que essa conexão está sendo atacada, ele automaticamente acaba revidando e acaba reagindo. Ele acaba reagindo e se autossacrificando pela Torá e por Hashem. Por isso Rabi Akiva riu. Falou: estão vendo? Enquanto não saiu uma raposa do Kodesh HaKodashim, eu não tinha certeza em relação à reação do nosso povo. Como o nosso povo iria reagir. Eu tinha dúvidas. Mas agora que eu estou vendo que a nossa conexão está sendo atacada pelo Yetzer Hara, agora eu posso ficar contente, eu posso ficar tranquilo, porque eu tenho certeza que agora o povo irá reagir, que nós iremos nos auto-sacrificar, que nós iremos cumprir o que Hashem nos mandou, apesar de toda essa escuridão. E apesar disso, o seu nome, Hashem, nós não esqueceremos e iremos lutar pelos nossos valores. E com isso, nós entendemos toda a ideia de Mashiach nascer nessa data. Porque é justamente essa escuridão, esse ataque à nossa conexão a Hashem, ao Kodesh HaKodashim, isso que desperta em nós aquela garra, aquela vontade, aquele desejo de fazer mais, de cumprir mais, de trazer mais luz para o mundo. E por isso Mashiach nasceu nessa data. Obviamente, uma data como essa, uma data de reflexão que então temos que pensar o que nós podemos fazer mais. Já se passaram 1952 anos desde a destruição do Beit HaMikdash. E agora nós temos que decidir, pensar o que dá para fazer mais. Já que isso será muito querido nos olhos de Hashem. Como falamos, que justamente pelo fato de estarmos nessa escuridão, cada mitzvah, cada achlatá, cada resolução, cada decisão que a pessoa toma em relação ao cumprimento de Torah e mitzvot, isso daqui não é uma pequena decisão, não é somente uma pequena mitzvah. Para Hashem, isso é super querido. Hashem valoriza, estima isso de uma maneira que nós nem podemos imaginar o quanto ele valoriza o nosso trabalho durante esse período. Por isso, hoje, nós temos que pensar o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer de melhor para, finalmente, já trazer a era que tanto esperamos, a vinda de Mashiach. E uma sugestão que eu posso dar a todas nessa noite, uma das histórias famosas e tristes sobre a destruição do Beit HaMikdash, a história de Kamsa e Bar Kamsa. Famosa história, todos conhecem, que Bar Kamsa foi convidado, em vez de Kamsa, para uma festa, que era a festa do inimigo do Bar Kamsa. E quando o inimigo de Bar Kamsa viu o Bar Kamsa na sua festa, resolveu expulsá-lo e acabou humilhando ele. E, em razão disso, ele foi, delatou
Bnei Israel ao imperador. Isso acabou levando à destruição do Beit HaMikdash. Uma história terrível. Inclusive, o Talmud, Masechet Gitin, ele diz que al Kamtza bar Kamtza nechreva Yerushalayim. Em razão de Kamtza e bar Kamtza, Yerushalayim foi destruída. Mas espera aí. Bar Kamtza, a gente entende qual é a culpa dele nessa história. Foi ele que delatou, foi ele que acabou levando a toda a destruição, tudo bem. Mas Kamtza? O que Kamtza tem a ver? Kamtza só foi parte daquela história da confusão. Era para convidar o Kamtza, que era amigo do dono da festa, e acabaram convidando o Bar Kamtza. Mas, na hora que a Gemara, ela aponta os culpados pela destruição, ela diz Kamtza e Bar Kamtza. O que o Kamtza tem a ver? Uma das explicações que é dada para esse assunto é que o Bar Kamtza, a tradução de Bar Kamtza era filho do Kamtza. Exatamente pelo fato que ele era o filho do Kamtza. Ele teve essa reação, uma reação que acabou levando à destruição do templo, simplesmente por aquela situação de humilhação. Sim, ele foi humilhado, foi uma situação desagradável. Sim, foi uma situação não tão simples assim para o Bar Kamtza. Mas mesmo assim, colocar todo o Bnei Israel numa situação dessas de destruição, de ruínas, só por causa disso, é sinal que havia um problema na educação dada pelo Kamtza, o pai dele. Kamtza, que era o pai do Bar Kamtza, pelo jeito, ele não educou direito o seu filho, para que ele fizesse toda essa destruição só em razão de uma briga pessoal. Então nós, que somos pais, mães, e temos filhos, nós, nessa noite, que sabemos que o Beit HaMikdash foi destruído em razão de Sinat Hinam, ódio gratuito, e será reconstruído, como o Rebbe falou, em mérito de Avat Hinam, de amor gratuito. Nessa noite, nós temos que pensar como nós podemos mostrar aos nossos filhos o que é a Avat Hinam, o amor gratuito. Elogiar mais o próximo e criticar menos. Ver o ponto positivo em cada Yehudi. Naqueles que nós estamos acostumados a chamá-los em casa, e naqueles que às vezes não sabemos lidar tão bem com eles, mas eles também têm aquele Kodesh Kodashim dentro deles, e nós devemos começar a olhá-los de uma maneira diferente. Possamos tomar boas resoluções nesse Tisha B'Av, e que, se Deus quiser, amanhã a gente acorde para um novo mundo, um mundo de Mashiach, um mundo que nele não iremos mais nos lamentar e sentar da maneira que estamos sentados aqui, num lugar baixo, sim, lutando pela destruição do templo, e sim iremos dançar e nos alegrar pela sua reconstrução. Amém, amém. Muito obrigada, Rabino Ilan. Márcia. Sobre o rei, que ouviu terríveis lamentações enquanto estava fora com casa. O que é isso? Ele perguntou. Seus representantes investigaram. Eram os judeus. Eles estão em luto pela destruição do templo de Jerusalém. Por que não foi informado sobre esses direitos internacionais pelo rei? Isso ocorreu há mais de milênio e meio. O rei estava imensamente impressionado. Se a dor é viva no coração de uma nação, quase 2000 anos depois, a sua esperança pela reconstrução deve ser da mesma vivacidade. Eles vão logo testemunhar a reconstrução. Séculos se passaram e aquele rei é um fantasma do passado.
e nossa esperança logo será justificada. Um pai costurou um terno magnífico para seu filho querido. A juventude arruinou a vestimenta sem possibilidade de reparos. Um segundo esplêndido traje seguiu o primeiro, mas logo também estava em farrapos. O pai confeccionou um terceiro, a mais bonita de todas as roupas até então, mas deixou guardado num depósito. Expôs ao filho ocasionalmente e encorajou-o. Amadureça e você vai ganhar este. Você e eu somos a juventude. Nosso Pai no céu nos deu 2 esplendorosos portões da divindade, os templos sagrados, sujos pelos pecados e arruinados pela rebeldia. Ambos foram destruídos no dia 9 de Av. A cada ano, no Shabat anterior a essa data, nosso Pai mostra uma visão a cada alma. Nosso terceiro traje e um mundo repleto de paz e propósito. Vamos mostrar ao nosso Pai que estamos prontos. Boa noite a todas. Aliás, boa noite não, que a gente não pode estar cumprimentando, peço desculpa. Nessa noite a gente costuma, por conta do luto, nós não nos cumprimentamos. Depois do que o Rabino Ilan falou, acho que não precisa mais nada, mas nós gostaríamos agora de dar um pouquinho um contexto histórico. Conseguem me escutar? Vou pedir para, se não me escutarem, me falar, porque a minha internet está um pouco instável. Vou dar aqui um pouquinho de um contexto histórico do que aconteceu Tisha B'Av. Tisha B'Av, todo mundo sabe que marca a data da destruição do primeiro templo, da destruição do segundo templo, e a gente sempre escuta que é uma data na história do povo judeu comemorada de forma triste, as catástrofes que aconteceram com o nosso povo. Então, vamos dar aqui um pouquinho um contexto pequeno. Em primeiro lugar, é importante saber que o primeiro Tisha B'Av na história do nosso povo aconteceu ainda no deserto, quando os espiões regressaram de Eretz Israel e o povo caiu nas falas negativas que eles tinham sobre a terra, depois de tantos milagres que eles vivenciaram com os próprios olhos. E por conta disso, Hashem falou: vocês choraram sem motivo, vocês não vão entrar na terra de Israel. E é por isso que o nosso povo perambulou por 40 anos no deserto, até que o nosso povo conseguiu, a próxima geração entrou em Eretz Israel. Então vamos lá, a gente chegou em Eretz Israel. O primeiro Bet HaMikdash foi construído depois de 420 anos que o povo estava em Israel. Jerusalém foi conquistada por David HaMelech, mas quem construiu o Bet HaMikdash foi Shlomo. Shlomo, da palavra Shalom, da palavra Shalem, ele estava completo. Era uma pessoa da paz pacífica, ele não lutou em tantas guerras quanto seu pai, David HaMelech, e ele construiu o Bet HaMikdash mais ou menos por volta do ano 833, antes da Era Comum. O Bet HaMikdash, ele permaneceu durante 410 anos e ali se tornou o centro espiritual, o centro judaico do povo judeu. Infelizmente, no decorrer desses 410 anos, o nosso povo foi desviando dos caminhos da Torá, foi desviando de todo aquele, como se diz, de todo o glamour que eles viram, que eles presenciaram desde a outorga da Torá, e eles foram se envolvendo com atividades negativas, como dizem nossos sábios, principalmente Avodah Zarah, Shfichut Damim e Gilui Arayot, que significa idolatria, casamentos proibidos, relações proibidas
e até assassinato. E, infelizmente, no ano 420 antes da Era Comum, o Beit HaMikdash foi destruído, que na verdade essa tragédia ela sucedeu uma tragédia anterior, que foi o exílio de 10 das tribos do povo judeu pelos assírios. Então, só para trazer um contexto histórico, depois do reinado de Shlomo HaMelech, quando Shlomo faleceu, o seu reinado passou para o seu filho, Rehavam. Mas Rehavam, ele encontrou um inimigo, Yerovam ben Nevat, que deu um golpe no governo e criou seu próprio reinado dentro do povo judeu. Então, a partir já dessa segunda geração do Beit HaMikdash, o nosso povo estava dividido, houve uma cisão entre dois reinados. Conhecido como reinado de Malchut Israel, reinado do povo de Israel, composto por 10 tribos, e Malchut Eudá, o reinado de Eudá, composto por 2 tribos e liderado pelo filho de Shlomo HaMelech. O primeiro Beit HaMikdash, ele era muito bonito, ele era esplêndido, como algo incrivelmente já visto. O Shlomo, quando ele inaugurou o Beit HaMikdash, ele falou na inauguração que ele não construiu o Beit HaMikdash somente para o povo judeu, mas sim para todos os povos. Todos os povos que quisessem trazer uma oferenda para Hashem poderiam vir ao Beit HaMikdash. E, por conta desse comportamento inadequado, os profetas profetizaram que o povo judeu seria exilado. Irmiyahu, Yehezkel e Yeshayahu, 3 grandes profetas que profetizaram esse período muito triste na nossa história. E como o Rabino Ilan falou agora há pouco, foi uma profecia de 70 anos. Foi uma profecia, não, eles profetizaram que essa galut, que esse exílio duraria 70 anos, e de fato foi isso que aconteceu com o povo judeu. 70 anos após o exílio, o nosso povo voltou para Israel, e é isso que eu gostaria de contar um pouquinho, só para dar um contexto para todos vocês. Então vamos lá, o povo judeu no ano 420 saiu de Israel com a destruição do Beit HaMikdash, com massacre de milhares de pessoas, e os remanescentes foram exilados para a Babilônia. No primeiro ano da profecia, no primeiro ano do exílio, eles migram para a Babilônia. Por volta do ano 50, a Babilônia também é derrotada e ela é conquistada pela Pérsia. Então começa agora o Império Persa dominar o mundo. O rei Ciro, ele permite a reconstrução do Beit HaMikdash em Jerusalém, mas essa construção ela tem alguns empecilhos no meio do caminho. Nesse período desenrola a história de Purim, que todo mundo conhece. O milagre de Purim acontece no ano 61 desses 70 anos do povo judeu na Babilônia, e finalmente no ano 70, liderados primeiro por Zerubabel e depois por Ezra e Nehemiah, o povo judeu retorna para Eretz Israel. Não é o povo todo que retorna, infelizmente, apenas 10% do povo judeu retorna a Israel, e lá eles constroem o segundo Beit HaMikdash. Então, o segundo Beit HaMikdash, ele durou quase o mesmo período que durou o primeiro durou 410 anos, o segundo durou 420, foi construído por Ezra e Nehemiah, e ele foi destruído Tisha B'Av também no ano 70, existe uma discussão se foi no ano 69 ou no ano 70, por Titus do Império Romano. E existe uma discussão qual Beit HaMikdash era mais bonito, se era o primeiro ou se era o segundo, e de fato o primeiro Mora fofa? Vocês conseguem me ouvir? Sim, pode ouvir. Sim, tá. Ouvindo. Não, caiu Estamos só ouvindo agora. caiu o compartilhamento, mas eu coloco de novo, porque me assustei. Só um minutinho, por favor. Então, o primeiro Beit HaMikdash,
nós tínhamos o povo inteiro, diferente do segundo Beit HaMikdash, que, como eu falei, a grande maioria, infelizmente, se acostumou com a Galut e acabou permanecendo na Babilônia. No primeiro Beit HaMikdash, nós tínhamos as profecias. Eu citei Irmial, Yehezkel e Yeshayahu, mas tem muitos outros profetas. Então, a conexão do povo judeu com Hashem era uma conexão muito mais fácil e transparente, diferente do segundo Beit HaMikdash, que nós não tínhamos mais a profecia. As tábuas da lei está escrito que quando os babilônios se apagavam, não aconteceu no segundo templo. E o primeiro templo era um templo com muita riqueza. Shlomo HaMelech era um rei muito rico e ele não poupou toda essa opulência no Beit HaMikdash, diferente do segundo templo, que o povo estava chegando de um exílio, de um trauma muito grande. Muitas das pessoas viveram ainda o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash. 70 anos é um período muito curto. 70 anos nós hoje em dia temos os sobreviventes do Holocausto, 75 anos. Então, o segundo Beit HaMikdash em nada se comparava com o primeiro. No entanto, nós vamos contar aqui um pouquinho. Esse Beit HaMikdash ele foi reformado e reestruturado, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Outra grande diferença, além do Beit HaMikdash e da estrutura do povo judeu, é que durante o primeiro Beit HaMikdash, o povo judeu esteve praticamente livre em todos os momentos. Diferente do segundo Beit HaMikdash, que durante quase todo esse período de 420 anos, nós estávamos sob o domínio de um outro império mais poderoso. Então, no primeiro momento, nós estávamos sob o domínio persa, depois os gregos, depois da conquista de Alexandre Magno, que conquistou a Pérsia, e aí nós ficamos sob domínio grego, um período curto dos assírios também. Nesse período, no ano 140 antes da Era Comum, acontece a história de Hanukkah e o grande milagre de Hanukkah, sob o domínio grego. E a gente desfruta, a gente goza de um período muito curto, de praticamente 100 anos de liberdade e autonomia, quando os Hashmonaim conquistam e derrotam na história de Hanukkah os gregos e assírios. Mas esse período ele é muito, muito curto e logo no ano 63 antes da Era Comum, os romanos começam a invadir Israel e dominar o povo judeu, o que poucas pessoas conhecem, o que muitas poucas pessoas sabem. Só vou pedir para desligarem os microfones, só para não interferir, que a internet já não está muito boa. O que poucas pessoas sabem é que, na verdade, os romanos chegaram em Eretz Israel a convite do nosso povo. Eles não vieram já dominando, conquistando e atacando, eles vieram a convite. E é isso que a gente fala, que o templo foi destruído pelo ódio gratuito. Na disputa do trono entre dois irmãos, se convida Roma, porque é preferível o domínio inimigo do que o domínio de um próprio irmão. Bom, vamos continuar um pouquinho. Como eu falei, o segundo Beit HaMikdash, ele em nada era comparado com o primeiro, no entanto, ele passou por algumas reformas. Primeiro, durante o período dos Hashmonaim, o período Hashmoneu, ele foi reformado e reestruturado, mas principalmente no ano 32 antes da Era Comum, nós temos um novo imperador, Herodes, muito conhecido na história, principalmente hoje em dia, quem vai para Israel, porque ele era fanático por arquitetura. Então, ao nosso favor, ele construiu e ele reformou grandes edificações que nós temos até hoje em Eretz Israel, como, por exemplo, o Me'arat HaMachpelah, todo aquele edifício que tem ao redor do túmulo dos nossos patriarcas e matriarcas, foi construído por Herodes. Também nós temos a fortaleza de Massada. Massada, ele construiu essa fortaleza para se proteger. Nós temos Queisária, Cesareia também, e principalmente o Beit HaMikdash. Ele tornou o Beit HaMikdash algo lindo, 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 de acordo com os nossos sábios.
quem não viu a edificação de Herodes, o Bet HaMikdash construído ou reconstruído por Herodes, nunca viu uma construção tão bonita em sua vida. E só a nível de conhecimento, embora ele reconstruiu, não é considerado um terceiro Bet HaMikdash, porque nunca cessou. Os korbanot não cessaram, então ainda é considerado o segundo Bet HaMikdash. Ele era um imperador, não era de tudo bom, ele era considerado uma pessoa bastante insana, ele matou sua própria esposa e filhos porque ele tinha medos e pesadelos de conspiração, então ele foi uma pessoa bastante complicada, mas ele deixou uma contribuição e essa contribuição arquitetônica temos até hoje, para contar a história dele. Bom, no ano de 69, antes da Era Comum, e de acordo com algumas opiniões foi no ano 70, antes da Era não, dessa Era, a situação estava tão tensa e a revolta judaica sobre os romanos estava também muito, muito intensa, e o povo, no dia de Tisha B'Av, os romanos destruíram finalmente o Bet HaMikdash. Naquele dia foi uma invasão total, destruíram o Bet HaMikdash, massacraram milhões de judeus, eles exilaram os remanescentes dos judeus. Aliás, é nesse período que inicia a vida judaica na Europa. Muitos judeus foram para a Babilônia. Babilônia passou a ser o novo centro judaico, até porque muitos tinham permanecido lá depois da destruição do primeiro templo. E, diferente do exílio babilônico, que a gente consegue falar, foram 70 anos de galut, foram 70 anos de exílio, nós estamos nesse exílio até hoje, um exílio muito sofrido, muito dolorido. Ainda nessa data, o nosso povo viveu outras catástrofes. No ano de 133, a cidade que ainda permaneceu judaica, com uma vida judaica ativa, que é a cidade de Betar, a fortaleza de Betar, ela foi completamente esmagada na revolta de Bar Kokhba. Mais de 100 mil judeus foram massacrados e ali colocou-se um fim, por muitos séculos, da vida judaica em Israel. Seguindo a revolta de Bar Kokhba, também os romanos, por comando de Adriano, eles proibiram totalmente os judeus a entrar em Jerusalém para o motivo que seja. Eles ainda mudaram o nome de Jerusalém depois de reconstruir ela totalmente como uma cidade pagã e passou o nome para Hélia Capitolina e mais tarde para a Palestina. Um único dia no ano os judeus poderiam entrar em Jerusalém e esse dia era justamente em Tisha B'Av, para comemorar essa destruição. Infelizmente, essa data de Tisha B'Av não terminou na Idade Antiga, ela se manifestou em muitos outros momentos do povo judeu. Na Idade Média, uma das características que marcou a Idade Média no mundo para o povo judeu foram as diferentes expulsões de muitos lugares. Em 1290, justamente em Tisha B'Av, os judeus foram expulsos da Inglaterra. Em 1492, de novo, justamente em Tisha B'Av, o nosso povo foi expulso da Espanha, que só a nível de curiosidade, Cristóvão Colombo, ele saiu da Espanha um dia depois de Tisha B'Av. O plano original era que ele saísse na data de Tisha B'Av, obviamente ele não sabia que era Tisha B'Av, mas ele chegou nos portos e os portos estavam superlotados porque os judeus tinham sido expulsos. Então ele saiu no dia seguinte, no dia 10 de Av de 1492. Em 1914 também, em Tisha B'Av, foi quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, que culminou não só na morte de milhares de pessoas, mas a Primeira Guerra é responsável pela Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi uma continuação da Primeira Guerra, que matou mais de 6 milhões de judeus. Durante a guerra ainda, em 1942, em Tisha B'Av, os judeus foram deportados do gueto de Varsóvia para Treblinka
e dessa deportação só seguiu e continuou acontecendo em outros campos também, em outros guetos também. E, infelizmente, nós não podemos falar que terminou aqui. Quem lembra bem, 2005, Israel viveu um momento muito triste, muito difícil, quando nós devolvemos terras, assentamentos para as autoridades palestinas. Então, uma data marcada de uma maneira não muito legal, e como eu falei, é uma galuta muito triste, é um exílio muito triste. Só para vocês entenderem o que é uma galuta, aqui tem aqui 17 páginas, a gente não vai ler tudo, mas eu acho interessante só mostrar para todo mundo. Gente, peço desculpas. A internet, ela deixa a gente na mão em muitos momentos, e eu caí fora, eu entrei agora com o meu celular. Vocês conseguem me escutar? Sim, Rani, estamos escutando. Tá, desculpa. Enquanto eu estou ligando de novo, eu vou... Depois a gente mostra pela apresentação, só para a gente não perder. Mas, basicamente, são 17 páginas que trazem um pouco dos lugares onde que o povo judeu já foi expulso, ou sofreu conversão forçada, ou sofreu queima de livros, e, infelizmente, não acabou por aqui. O que eu queria falar um pouquinho, enquanto que está ligando o computador e a gente coloca para todo mundo, o Rabino Ilan falou, muito bem falado, o motivo e o que a gente aprende de Tisha B'Av. Eu queria só trazer um pequeno midrash que eu acho que é importante a gente refletir hoje. No Midrash de Echá Rabbah, está escrito que depois da conquista da Babilônia no primeiro templo, a Babilônia estava se sentindo muito orgulhosa. O povo judeu, o chosen people, né, o povo escolhido, de repente foi derrotado por ela. E diz o Midrash que Jerusalém se encontrou com a Babilônia e falou para a Babilônia, menos, não fica se achando tanto, porque... só um segundinho que eu estou mexendo aqui em tudo que precisa. Falou, não é tudo isso. E nas palavras do Midrash está escrito o seguinte, Mikdash Saruf Saraft, Aryeh Arug Arakt, Kemach Tachun Tachant, Ir... Ir Srufat Saraft. Só um minutinho, gente, que eu estou em 2 e está dando eco. E aí, o que o Midrash explica? Eu vou para lá, se me avisa quando tiver. O que o Midrash fala com isso? Traduzindo, Jerusalém disse para a Babilônia o seguinte, um templo já destruído, você destruiu, um leão já morto, você matou, uma cidade destruída, você destruiu, uma farinha moída, você moeu. Ou seja, você não fez nada disso. Hashem te colocou apenas como mensageiro, Hashem te deu a opção apenas de você ser o representante, mas, na verdade, quem destruiu, quem moeu a farinha, fomos nós mesmos. E disso eu acho que a gente tem que aprender qual é a lição que a gente toma para hoje. Todas as galuyot, todos os exílios que aconteceram para o povo judeu, sempre seguiram apenas, foram sequências, já tá ligado? Só um minuto, gente, por favor. Acho que agora vocês conseguem me ouvir. Vou sair do outro só para não dar eco. E eu peço desculpa. Então, só para passar muito rápido, eu não vou voltar ao que a gente estava falando, mas só para vocês terem uma noção o quão sofrido foi a nossa galuta, quantos lugares o povo judeu já sofreu, seja pogrom, seja massacre, seja expulsão, seja queima de livros, e assim vai, e não termina por aqui. Oi. Então, como o Rabino Ilan falou sozinho, que a mensagem que eu acho que fica aqui
não só apenas a destruição, mas o final da profecia e a reconstrução, se Deus quiser, o dia em que vamos ver crianças e velhos brincando e conversando na cidade de Jerusalém. Como eu estava falando para vocês, todos os exílios que o povo judeu passou, iniciou pelo ódio gratuito. Ou pelo ódio, ninguém nunca fala que é gratuito. Nossa primeira galuta, nossa primeira exílio aconteceu no Egito, em Mitzrayim, e o povo começou apenas por uma briga de irmãos, que resultou na venda de Yosef como escravo, que resultou na descida dele para o Egito, que resultou no reencontro com todos os irmãos e que resultou no rei faraó escravizando-os. O segundo exílio aconteceu depois da destruição do primeiro templo, quando, depois da morte de Shlomo, os reis começaram a brigar e houve uma cisão dentro do povo judeu. No segundo templo, de acordo com o historiador Flávio Joséfos, que é o grande historiador daquela época, ele escreve que o povo estava tão ocupado com suas próprias desavenças políticas e ideológicas que eles não perceberam o inimigo ganhando força cada vez mais. E infelizmente estamos aqui na Galut e Tisha B'Av acontece no mesmo dia, toda vez no mesmo dia que o primeiro dia de Pesach. Existe uma regra judaica chamada de Atbash. Aleph com Tav, Aleph referente ao primeiro dia de Pesach, Tav referente à data judaica que começa com Tav, que é Tisha B'Av. Sempre Bet com Shin, o segundo dia de Pesach vai cair junto com a festa que começa com Shin, que é Shavuot. Gimel Kureish, o terceiro dia vai cair sempre junto com o Rosh Hashanah e assim por diante. Explicam nossos sábios por que é justo Tisha B'Av cair no primeiro dia de Pesach, quando a gente está comemorando a liberdade, porque exatamente da tragédia a gente tem que se transformar e a gente tem que encontrar a nossa liberdade. Então, que seja realmente o nosso último Tisha B'Av, que a gente possa comemorar ainda esse Tisha B'Av com alegria, com uma festa judaica com júbilo, e principalmente que a gente possa aprender dessa tragédia, cada uma de nós, para o seu próprio crescimento, encontrando a sua própria liberdade. Muito obrigada a todas e mais uma vez peço desculpa aqui pela nossa falha tecnológica um pouquinho. Hazak Baruch. Obrigada, Hanim. Foi bem instrutivo mesmo. Obrigada para o Rabino Hillel. E quem sabe a gente se encontra amanhã nas ruas de Jerusalém com Beit HaMikdash já pronto e a gente nem precisa terminar esse jejum. Tudo de bom. Amém. Amém. Obrigada, Tuna. A gente encerra por aqui. Agradecemos a participação de todas.